Olá, pessoal, boa noite. Então, nessa reunião de hoje, com o objetivo de auxiliar vocês na submissão de trabalhos e acessar os editais da quinta jornada da pós-graduação da UERGS. Então, inicialmente, se vocês jogarem no Google CIEPEX UERGS ou Quinta Jornada UERGS, aqui o segundo site que aparece, que é da plataforma do Eventbrite, ele já mostra, então, o site do evento, tá? Que vocês também podem acessar através do link eventbrite.com.br /11 CIEPEX-573419. Então, aqui nós temos, né, a página do Eventbrite com os dois eventos que vão ocorrer, o 11º CIEPEX e a quinta jornada da pós-graduação da UERGS. Logo abaixo aqui, nós temos os editais do evento. Como aqui o foco é da quinta jornada, nós vamos falar apenas da submissão de trabalhos e edição de trabalhos e dos pôsteres da quinta jornada. Então, aqui logo abaixo, sobre o evento, no último link nós temos o edital retificado da quinta jornada, que aqui nesse último edital tem os modelos todos atualizados. Então, utilizem este link para se basearem. Abrindo aqui, então, nós temos o edital da quinta jornada, com a comissão organizadora, a comissão científica, os objetivos do evento, as disposições gerais, a questão da submissão dos trabalhos, que nós vamos falar mais à frente, tá? Aqui o cronograma, que já foi retificado novamente, tá? Foi ampliado o prazo ali para inscrição e submissão de trabalhos, então peço que vocês acompanhem aí as páginas do Instagram, da universidade, tá? Que aí tem essas informações bem certinho para vocês também com relação ao aumento do prazo ali para submissão dos trabalhos e para inscrição no evento, tá? Então, aqui também explicando como vai ocorrer, como deve ocorrer as inscrições, orientações para apresentação dos trabalhos, tá? A publicação dos trabalhos. Todos os trabalhos que forem submetidos e aprovados e apresentados no evento, depois eles serão publicados em formato de e-book, até 90 dias ali após a realização do evento. Então, será feito um compilado desses trabalhos publicados em um e-book. Aqui fala sobre as disposições gerais, né, os certificados de apresentação e participação do trabalho, que ocorrerão exclusivamente na plataforma eletrônica, no caso, no site do Eventbrite. E aqui no final eu chamo a atenção para vocês com relação aos anexos, tá? Que será o foco, então, da nossa reunião de hoje. Então, aqui nós temos inicialmente o anexo 1, tá? Nesse anexo 1, se vocês clicarem, tá? Ele vai redirecionar vocês para uma pasta do Google Drive, tá? Então, nessa primeira pasta do Google Drive aqui, referente ao link do anexo 1, ele fornece para vocês os templates de trabalhos que vão ser submetidos nas categorias simples, completo e completo com o resumo gráfico, tá? Então, reparem que aqui a gente tem dois modelos, tá? O primeiro modelo é para resumo simples, tá? Para que serve, para qual tipo de trabalho que é adequado esse resumo simples? Para aqueles trabalhos que ainda estão em fase de desenvolvimento, que têm poucos resultados ou ainda não têm resultados conclusivos, tá? Para aqueles trabalhos geralmente que estão em fase ainda de andamento, tá? Então, nesse caso, esse resumo simples, ele serve tanto para trabalhos acadêmicos, para trabalhos de PPGs profissionais ou especializações, tá? Então, nesse caso aqui, para fazer a edição deste tipo de trabalho, caso seja o trabalho que seja adequado aí para a sua submissão. Então, primeira coisa, vocês devem baixar esse modelo de forma offline, tá? Porque eles não serão aceitos para edição. Esses modelos eles são disponibilizados apenas para leitura, para que vocês baixem e editem no computador de vocês. Então, baixando esse trabalho, vou baixar ele aqui, né? Baixando o template do trabalho, vocês vão acessar. E vão abrir. Então, aqui, primeira coisa que vocês devem fazer, resumo simples. Que tipo de trabalho que você está submetendo? É de um PPG acadêmico, profissional ou especialização? Então, vamos supor que seja de um PPG acadêmico. Vocês vão deixar apenas resumo simples acadêmico, ou especialização, ou profissional, caso seja o caso de vocês, tá?
Segundo ponto na edição, área. Qual é a área do teu trabalho, tá? E daí a gente volta lá no edital da jornada, tá? Com relação ao anexo 2. No anexo 2, vocês têm a descrição dos 5 pilares dos ODS. Então, cada trabalho, ele vai estar vinculado a um eixo temático. Então, por exemplo, se o teu trabalho tem a ver com conservação da biodiversidade, tá? Então, o seu trabalho ele se enquadra no segundo pilar aqui, tá? No segundo P, que é planeta. Então, nesse caso aqui, na edição, vocês vão deixar só ao que se refere à área do teu trabalho. Então, nesse exemplo aqui, planeta, ok. Daí vocês vão colocar o título do trabalho de vocês, seguindo esta mesma formatação que está aqui no modelo, tá? O nome dos autores, o seu nome, o nome de um segundo autor ou de um co-orientador, se houver no teu trabalho, e o nome do orientador, tá? Que deve ir por último aqui e como autor correspondente do trabalho. E também a afiliação de cada um dos autores. Então, a afiliação do autor 1 contendo a universidade, o departamento, o programa de pós-graduação que está vinculado, a cidade, estado e país, tá? Seguindo aqui, então, como que funciona o resumo simples, tá? O resumo simples, ele é um resumo corrido com até 350 palavras no máximo, e ele tem que conter inicialmente ali uma breve introdução e contextualização do teu tema. Finalizado, então, vocês colocam quais são os objetivos ou o objetivo do trabalho de vocês. Posteriormente, uma metodologia simplificada ali, como que vai ocorrer a coleta de dados ou a análise que vocês vão fazer no trabalho de vocês, tá? De uma forma bem sucinta. E os principais resultados e potenciais impactos esperados à sociedade e aos ODSs. Reparem que aqui a gente não tem a inclusão de resultados, justamente porque são trabalhos ainda em fase de andamento que não têm resultados conclusivos. Então, aqui vocês vão deixar claro quais são os resultados ou os potenciais impactos que vocês esperam com o desenvolvimento do trabalho de vocês, certo? Então, vocês têm até 350 palavras que vocês podem contabilizar, né, pelo próprio Word. Vocês selecionem aqui, cliquem e aqui ele vai mostrar quantas palavras. Ó, nesse caso aqui, somam 345, tá? E vocês vão finalizar, então, com as palavras-chave, que devem ser no mínimo 3 e no máximo 5. Então, aqui, seguidas, separadas por ponto e vírgula, tá? E o início da palavra sempre em letra minúscula. A não ser que se trate de um nome próprio, por exemplo, um nome científico, Aedes aegypti. Nesses casos, daí a gente utiliza a primeira letra no maiúsculo. Ressaltando que, neste caso aqui desses trabalhos, pessoal, de resumo simples, a gente não tem a inclusão de referências, tá? Então, a gente aconselha a não incluir citações nesse tipo de trabalho. Até sugiro que, se vocês tiverem dúvidas, né, mandem e-mail ou pesquisem na própria literatura, na internet, tem exemplos de resumos simples submetidos em outros tipos de evento, e vocês vão ver mais ou menos como que é essa estrutura, tá? É todo um texto corrido, assim como no resumo de um artigo, de um TCC, de uma dissertação ou tese, tá? E aqui ocorre da mesma forma e padronizado com 350 palavras. Então, basicamente, para resumo simples, independente do tipo de trabalho, se é acadêmico, profissional ou especialização, ele deve seguir essa estrutura. Seguindo, então, nós temos aqui o segundo modelo de trabalho, tá? Que ele é para trabalho completo. Da mesma forma, ele deve ser baixado para edição offline. Então, aqui, da mesma forma, o trabalho completo é oriundo de um programa acadêmico, profissional ou especialização. Então, vamos supor aqui que seja de um programa profissional, vocês vão deixar profissional. Da mesma forma, qual que é a área do trabalho de vocês? Pessoa, planeta, paz, prosperidade, paz ou parceria? Então, vocês acessem o anexo 2 do edital da jornada e vão verificar em qual dos 5 pilares o trabalho de vocês se enquadra. Supondo novamente que ele se enquadre ali em planeta. Então, aí vocês deixem aqui
qual é a área que o trabalho de vocês se enquadra. Da mesma forma, o título, os autores, segue igual do resumo simples, vocês devem colocar da mesma forma, seguindo a formatação aqui descrita no trabalho. Aqui no caso do trabalho completo, ele deve ter um resumo com até 250 palavras, reparem que é um resumo menor, justamente porque vocês vão detalhar mais a seguir ali todas as etapas do trabalho. Então aqui, o resumo ele deve ter uma breve introdução, os objetivos do trabalho, sucintamente a metodologia, os principais resultados e potenciais impactos à sociedade e os ODS, né, baseado nos resultados que vocês obtiveram, e uma breve conclusão, que, né, sempre lembre-se que a conclusão é uma resposta aos objetivos do trabalho de vocês. As palavras-chave, da mesma forma, 3 palavras-chave, no mínimo 3, no máximo 5, seguindo esse mesmo padrão. Com relação à introdução do trabalho, tá? Aqui a gente deixa bem claro que ela deve seguir essa fonte aqui, tamanho New Roman Times New Roman 12, espaçamento simples, tá? Esse trabalho completo, ele deve apresentar no mínimo 4 páginas e no máximo 6, tá? Então, aqui as configurações do trabalho, orientação sempre retrato, as margens aqui que já estão ajustadas, tá? Superior de 2,5 e demais de 2, tá? Aqui, com relação às citações, tá? Elas devem seguir a norma ABNT, então, por exemplo, para um autor, vocês vão citar desta forma aqui, ó, Silva 2024, por exemplo, para 2 autores, Silva e Souza 2024, para 3 autores, Silva, Souza, Santos 2024, e se a citação tiver mais de 3 autores, Silva et al. 2024. Os outros tópicos, tá? Eles devem seguir essa mesma formatação, né? O tópico material e métodos. Então, aqui a gente tem o primeiro subtópico de segundo nível, que está relacionado com a metodologia. Então, aqui vocês vão colocar, por exemplo, qual foi a coleta de dados, a amostragem. Então, isso aqui vocês vão utilizar conforme necessidade do trabalho. Isso fica para livre edição de vocês. Então, o meu trabalho ele vai precisar de 3 subtópicos. Você pode vir aqui, de repente, e incluir um outro tópico de segundo nível. Então, por exemplo, se você precisar colocar mais um tópico ali de metodologia, você pode vir e fazer essa inclusão aqui de um terceiro tópico de segundo nível, tá? Então, a parte de metodológica fica para livre edição, seguindo esse modelo de formatação. Depois a gente vem com resultados e discussão do trabalho, tá? Então, aqui a gente coloca como deve seguir, por exemplo, a apresentação de figuras e tabelas, figuras com essa formatação aqui, sempre numeradas, tá? Figura 1, em negrito, seguido do nome. Aí, então, vocês façam a inserção das figuras e a fonte embaixo, tá? Da mesma forma, para tabelas, tá? E para equações. Então, aqui a gente deixou meio que padronizado se vocês forem inserir figuras, tabelas ou equações aqui nos resultados de discussão de vocês. Com relação à conclusão, pessoal, tá? Então, a conclusão, ela deve aqui responder aos objetivos do trabalho, né? Vocês vão colocar, de forma geral, o que vocês puderam concluir com o desenvolvimento do trabalho acadêmico ou do produto técnico-tecnológico, tá? E também, se possível, incluir os principais impactos potenciais que o trabalho de vocês pode trazer à sociedade e aos objetivos do desenvolvimento sustentável. No item 5, que são os agradecimentos, vocês vão aqui agradecer instituições, empresas privadas, órgãos de fomento ou quando vocês julgarem necessário, tá? Se por um acaso vocês não tiverem órgãos ou instituições ou empresas para fazer o agradecimento, esse item pode ser retirado do trabalho, tá? E daí, então, a referência passa a ser o tópico 5. Nas referências, aqui nós deixamos alguns exemplos, tá? Que vocês devem seguir quando as referências são livros, capítulos de livro, artigos em periódicos, anais de eventos, trabalhos acadêmicos, TCC, dissertações ou teses, e para materiais eletrônicos, no caso aí, sites, tá? Então, vocês sigam esses exemplos aqui para montar as referências de vocês.
E depois esse texto de apoio ele deve ser excluído e as referências devem ser deixadas em ordem alfabética. Então, por exemplo, nessas referências que a gente tem aqui, a gente começaria com essa que tem a letra C, depois a letra D por baixo e assim sucessivamente, baseado ali na ordem alfabética, certo? Por fim, esse é um dos itens que eu mais gostaria de frisar, que é o resumo gráfico do produto técnico-tecnológico. Este item deve ser utilizado apenas para programas profissionais, ou seja, para trabalhos que tiveram o desenvolvimento ali de um produto técnico-tecnológico, tá? Aqui a gente tem um texto de apoio falando um pouco das normas aqui para o resumo gráfico, que tem que conter o nome do produto, ou do manual, ou do relatório técnico, ou se foi um documentário ou exposição, entre outros, o nome dos autores, o público-alvo para que é destinado este produto, tá? Ou fotografia, ou imagem, ou protótipo, principais benefícios ou vantagens ou inovações que esse produto ou esse documentário possa trazer, tá? E, por fim, dados de redes sociais, sites ou contato dos autores ali, para que isso possa ser divulgado, né? E caso alguém tenha interesse no produto de vocês, que foi desenvolvido, para que possa entrar em contato. Aqui, então, a gente tem um exemplo, tá? De resumo gráfico com o nome do produto, o seu nome aqui, né? O autor, o público-alvo e os principais benefícios desse produto aqui. No caso, a gente colocou um exemplo de um óleo para pele, né? Então, aqui, adultos com pele sensível e seca, e os principais benefícios, e aqui embaixo, um modelinho aqui para divulgação. Reforçando, pessoal, esse resumo gráfico deve ser usado apenas para trabalhos que desenvolveram esse produto técnico-tecnológico. Se por um acaso o teu trabalho é um trabalho completo, acadêmico ou especialização, este último item aqui deve ser excluído, certo? E daí, então, você vai finalizar o teu trabalho com o item referências. Agora, se você teve o desenvolvimento de um produto técnico-tecnológico num programa profissional, você vai deixar este último item aqui e excluir este texto de apoio depois, antes de submeter no sistema. Então, vai ficar aqui resumo gráfico do produto técnico-tecnológico e o resumo gráfico do teu produto, que daí tu pode ampliar aqui a imagem, deixar ela maior aqui na última página, certo? Relembrando que esse modelo aqui de trabalho ele não pode ultrapassar 6 páginas, correto? Ok. Com relação, pessoal, a esse modelo gráfico do produto técnico-tecnológico, aqui nessa pasta de templates, né, do anexo 1, a gente também deixou alguns modelos que vocês podem se basear para montar esse produto técnico-tecnológico. Então, aqui nós temos 3 modelos para produtos físicos, né? Aqui, ó, em modelo PowerPoint, que vocês podem baixar e fazer a edição, certo? Da mesma forma, tá? Vocês devem baixar esses modelos para edição offline no computador de vocês. A gente tem modelos também para peças de teatro, manuais ou relatórios técnicos, para vídeos e documentários. São apenas sugestões de modelos que vocês podem utilizar. No entanto, vocês estão livres para buscar outros modelos aí no Canva ou em outros sites, né? No entanto, eles devem seguir conter todas essas informações que estão aqui nesses modelos. Então, por exemplo, para o pessoal que vai apresentar ali um resumo gráfico que desenvolveu um manual ou um relatório técnico, tá? Então, necessariamente, vocês precisam colocar ali todos os itens que tem aqui dentro. O autor, o público-alvo, descrever um pouco desse relatório. Da mesma forma para o pessoal que desenvolveu produtos, né? Quais são os principais benefícios, vantagens, inovações, tá? E sempre ao final, deixar ali um dado de contato de vocês para que isso possa ser divulgado. Correto? Então, aqui nesse anexo 1, além dos modelos ali para os resumos, para o pessoal que desenvolveu o produto técnico-tecnológico, a gente tem modelos aqui também de resumos gráficos, tá? Uma coisa que eu gostaria de frisar, tá? Nesse modelo aqui, que vocês podem baixar ele, é que a foto do produto, tá? Vocês devem inserir a foto do produto,
né, se vocês tiverem, ou um protótipo dele. Então, eu não tenho uma foto, mas tem um protótipo desse produto, ou do manual, uma cena específica do vídeo, tá? Isso deve ser inserido aqui para descrever o produto de vocês. Então, pessoal, dessa primeira parte do anexo 1 era isso. Então, aqui agora a gente parte pro o anexo 2, a gente tem os pilares, né, dos ODS, conforme eu comentei. No anexo 3 do edital, vocês têm os critérios para avaliação dos trabalhos. Então, aqui, basicamente, vocês vão observar quais são os pesos, né, as notas que cada parte do trabalho de vocês vai ser considerado. Então, aqui, ó, a gente tem especificamente como os trabalhos completos de programa de pós-graduação acadêmico e especialização vão ser avaliados, tá? Trabalhos completos de programa de pós-graduação profissionais, tá? Que no caso tem o desenvolvimento do produto técnico-tecnológico, porque aqui vocês vão reparar que ainda tem mais um item de avaliação, que é justamente a avaliação do resumo gráfico do produto técnico-tecnológico. Aqui, como os resumos simples, independente do tipo de programa, serão avaliados, tá? Lembrando que os resumos que eles tiverem, né, ou trabalhos completos que tiverem média inferior a 7, eles vão ser desclassificados e não serão aceitos para o evento. Tá? Por isso, então, é importante que vocês sigam todas essas normas para edição ali dos trabalhos de vocês. Por fim, a gente tem aqui o anexo 4, que é o template do pôster, tá? Que vocês podem clicar nesse link e vão ser direcionados também para uma pasta do Google Drive. Aqui nós temos 3 tipos de resumo, de modelos de pôster, tá? Então, pessoal, o primeiro deles é o modelo de pôster para resumo simples. Então, vocês vão, mais uma vez, baixar esses modelos, tá? Para edição offline do computador de vocês, e ele vai abrir no modelinho PowerPoint. Então, aqui nós temos o título do trabalho, vocês vão inserir o título do trabalho aqui, seguindo essa formatação, nesse tamanho de letra, tá? Nesse estilo de letra também. Aqui do lado nós temos resumo simples. Então, mais uma vez, o trabalho de vocês é um resumo simples de um programa acadêmico, profissional ou especialização? Digamos que seja especialização, vocês vão deixar aqui especialização e a área. Aqui no caso, no pôster, na área, vocês têm 5 cards aqui no modelo. Então, vocês vão deixar só o card que se refere ao pilar do ODS do trabalho de vocês. Então, digamos que seja parcerias. Vocês vão deixar aqui o cardzinho de parcerias ao lado aqui da área, tá? Vocês vão colocar o nome dos autores, como está lá no trabalho, no resumo, né? No resumo simples, as afiliações e o e-mail do orientador de vocês. Então, aqui a introdução, ela é a livre escolha. Vocês podem introduzir a problemática do trabalho de vocês na forma de textos, com citações, ou se preferirem tópicos ou esquemas gráficos, tá? Então, a introdução, a forma de apresentação é de livre escolha. Os objetivos, ele deve ser inserido de forma direta e textual. Então, o objetivo deste trabalho foi, e coloquem de forma textual e direta o objetivo, material e métodos, né? A metodologia ali do trabalho. Vocês podem também ficar livres para colocar em forma de fluxograma, de gráficos, de figuras, conforme acharem necessário. E lembrando, pessoal, que esses itens aqui, eles podem ser editados conforme necessidade. Então, por exemplo, a introdução precisou de um espaço maior. Vocês podem vir aqui, abaixar, modificar esse espaçamento aqui conforme necessidade, tá? Resultados esperados, né? Porque como os resumos simples são para trabalhos que ainda estão em desenvolvimento, né? Não tem resultados ali conclusivos, vocês podem também colocar na forma de texto, na forma de gráfico, figura, tá? Conforme acharem necessários. E por fim aqui os impactos esperados, que é basicamente aquela conclusãozinha final que vocês colocaram no resumo simples de vocês. O que vocês esperam, né? Que com os resultados que vocês vão obter do trabalho de vocês, de resultado, e quais são os impactos que vocês esperam que esse trabalho pode trazer à sociedade, aos ODS, tá? E por fim, agradecimento, se houver, vocês vão inserir aqui embaixo. Caso não haja agradecimentos, vocês estão livres também para fazer a exclusão desse tópico, certo? E daí finaliza então com os impactos esperados.
Aqui, pessoal, o segundo modelo que nós temos é o de trabalho completo para trabalhos que tiveram desenvolvimento de produto técnico tecnológico, tá? Então, vocês vão baixar offline, né? Esse modelo também do PowerPoint. E é basicamente a mesma coisa. Vocês vão pôr o título de trabalho, trabalho com produto técnico tecnológico, vocês deixem esse texto, e a área vocês também vão deixar qual que é a área que se refere ao trabalho de vocês. Por exemplo, seja pessoas, deixa o cardzinho do pessoas ali. Nome dos autores, afiliações, e-mail do orientador, a mesma coisa. A parte de introdução, objetivo, material e métodos segue igualmente ali ao do resumo simples. Vocês estão livres para montar conforme necessário, né? Sempre o objetivo sendo de forma textual, introdução e metodologia, livres ali para utilizar figuras, gráficos, tabelas. Resultados e discussão, tá? Aqui, como são trabalhos que têm resultados conclusivos, vocês podem utilizar ali figuras, tabelas que mostrem os resultados do trabalho de vocês, tá? Assim como texto ali para fazer pequenas discussões. E por fim, o item conclusões, que vocês vão colocar quais são as conclusões de forma direta e textual do trabalho de vocês, tá? Lembrando que as conclusões elas devem responder ao objetivo do trabalho. A diferença é que aqui no pôster, assim como lá no resumo completo, no trabalho completo também, para quem tem produto técnico tecnológico, nós temos ali a inclusão do resumo gráfico também no pôster. Então, vocês têm que ter um espaço aqui para adicionar o resumo gráfico de vocês. E os agradecimentos, tá? Mais uma vez, são opcionais. Se não tiverem, vocês podem fazer a exclusão, né? E até aumentar ali qualquer coisa, o tamanho da figura do resumo gráfico de vocês, tá? Então, aqui vocês são livres para montar de acordo com as normas que estão aqui descritas no trabalho. E, por fim, o terceiro e último modelo aqui de pôster é para trabalhos completos, oriundos de programas acadêmicos ou especialização que não tiveram, nesse caso, o desenvolvimento de um produto técnico tecnológico. Similarmente, vão pôr o título do trabalho, vão deixar ali qual foi a área do trabalho, o cardzinho da área de vocês, e aqui vocês vão deixar se é trabalho acadêmico ou especialização. Então, por exemplo, foi um trabalho acadêmico, vocês excluam isso aqui, ó, podem excluir esse sem PTT aqui, que é o produto técnico tecnológico, que é só mesmo para reforçar para vocês. Então, vocês vão deixar aqui, ó, centralizado, trabalho acadêmico, e a área aqui bonitinho com o card ao lado, tá? Nome dos autores, afiliações, e-mail, da mesma forma do que o pôster anterior. Vocês ficam livres para introdução, metodologia ali, utilizar texto, esquema, gráfico, figura. Objetivo e conclusão devem ser em forma textuais, tá? E resultados de discussão também livres para utilizar gráficos, tabelas, figuras, tá? Conclusões também de forma textual, como eu já mencionei, e os agradecimentos aqui também é opcional. Caso não tenha, vocês podem fazer a exclusão e finalizem ali com as conclusões do trabalho, certo? Então, basicamente, pessoal, nós temos três tipos aqui de pôster. Um pôster só para trabalhos de resumo simples, seja ele acadêmico, profissional ou especialização. Um pôster para trabalho completo com produto tecnológico e um pôster para trabalho completo de programa acadêmico ou de especialização, que nesse caso não teve a inclusão do produto técnico tecnológico. Então, pessoal, aqui a gente finaliza o anexo 4, que é do template dos posters, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, que está descrito aqui no edital, coordenadoria-qualificação@ergs.edu.br, tá? Ou ainda, vocês podem acessar as páginas do Instagram dos programas de pós-graduação de vocês, ou ainda nós convidamos vocês também para seguirem a página o projeto Observa 2030 da UERGS, que é um projeto que é desenvolvido e a gente está apoiando ali a quinta jornada da pós-graduação, tá? Essa página, ela está trazendo ali também alguns vídeos que vão auxiliar vocês no desenvolvimento dos trabalhos, na edição. Então, aqui eu vou compartilhar a tela novamente para apresentar para vocês.
a página, né, o Instagram do projeto Observa 2030, tá? Convidamos todos ali para participar. Aqui nós temos, então, algumas informações que são postadas, ó, aqui nós temos vídeos curtos também que vão auxiliar vocês na edição dos trabalhos, tá? Assim como esse vídeo aqui que será publicado no YouTube. Então, convidamos a todos também para seguir o Instagram do projeto Observa 2030 Works. Pessoal, no geral era isso, então. Se ficou alguma dúvida, como eu já mencionei, vocês podem entrar em contato pelo e-mail ali do edital. E agradeço a todos pela participação e por assistirem esse vídeo. Desejamos a todos aí excelentes apresentações de trabalhos. Um abraço e até mais.